Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Estar Bem, sempre aqui pela Poa Streaming TV. Nosso programa inédito vai sempre ao ar aos domingos, às 8h30 da noite. Nós estamos no ar agora, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e, claro, também disponível nossos aplicativos para iOS, Android, nas TVs LG e Samsung e também no sistema Roku. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Também da Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, que tem ambientes inesquecíveis, tudo lá para o seu evento. No programa de hoje, eu vou receber o cardiologista, Dr. Gilberto Nunes, ele é cardiologista intervencionista, para a gente falar sobre um assunto muito importante, o colesterol. E existe uma nova diretriz, né, doutor? Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Vanessa, tudo bem? Então, é um documento que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele foi finalizado em 2025 e lançado agora no início de 2026. Então, é um documento que as diretrizes são revisadas de maneira periódica. Para tu teres uma ideia, a última diretriz sobre colesterol, né, era de 2017, ou seja, quase 10 anos. E o que aconteceu nesse período de tempo? Houve uma série de novas evidências que foram surgindo ao longo desse tempo, de estudos clínicos, e que fizeram com que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tomasse a decisão de, não, é momento, algumas coisas fundamentais mudaram, então é hora da gente atualizar as diretrizes. As diretrizes médicas servem como um guia para os médicos para fazer a abordagem, né, a avaliação e também o tratamento dos seus pacientes. Então, várias coisas mudaram nessa diretriz. Tá? Talvez a mudança mais marcante é que o nível de colesterol que a gente considera normal até aquele ponto mudou nesses últimos quase 10 anos. Então, na diretriz anterior, se considerava aceitável níveis do chamado LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que causa as placas de gordura nas artérias, até 130 miligramas por decilitro. Isso mudou de uma maneira radical. Hoje, o limite superior é em torno de 115, 117 miligramas por decilitro para todo mundo, certo? Então, essa é a grande mudança. A gente está mais estrito no sentido de controlar o colesterol. E aí entra, talvez, a grande contribuição dessa diretriz é que não é apenas o número isolado do LDL, colesterol, que vai nos dizer como e com qual intensidade esse tratamento tem que ser empregado. Então, é preciso fazer uma estratificação de risco desses pacientes, e aí entrou também uma outra novidade, né? Tradicionalmente existiam os grupos de risco baixo, risco médio, risco alto. O risco muito alto foi acrescentado na última diretriz, e essa diretriz acrescentou o risco extremo, que são aqueles pacientes que já tiveram acidente vascular cerebral, que já tiveram infarto. Então, nesses pacientes, o nível de colesterol a ser atingido do LDL é bem mais baixo. E por que houve essa atualização? Teve alguma evidência que fez mudar essa recomendação? Sim, teve várias evidências, né? É importante a gente ressaltar isso. As diretrizes não são feitas porque os médicos acordam o dia e dizem, não, vamos mudar, está há 10 anos sem mudar, vamos fazer uma mudança. Não, elas são, vamos dizer assim, motivadas porque nesse período entre a última diretriz e a atual, houve uma série de publicações de estudos clínicos, estudos epidemiológicos, estudos com novas drogas para tratamento do colesterol. Então, a comunidade médica sentiu, não, é um momento, tem muita novidade, tem muita coisa que mudou, os parâmetros para tratamento mudaram, a estratificação de risco dos pacientes mudou, então está na hora da gente atualizar as diretrizes. E, de maneira análoga, a Sociedade Europeia de Cardiologia também publicou agora esse ano uma nova diretriz sobre colesterol também. Então, mostrando que, na realidade, nesses quase 10 anos, houve uma geração muito importante de novos conhecimentos, de novas evidências, e que levaram a fazer uma atualização. Por quê? Porque a gente quer tratar os nossos pacientes da melhor maneira possível e a gente faz isso, né, seguindo o que há de mais recente, o que há de mais novo,
né, no sentido tanto do tratamento quanto na avaliação desses pacientes. Bom, a meta do LDL, como tu falou anteriormente, a gente considera o colesterol ruim, ficou mais baixo, né? E quem realmente vai precisar ficar mais atento a esses valores? Como é que é definido, assim, aquele paciente que vai ter que ter uma atenção diferenciada nesse sentido? Essa é uma pergunta muito interessante. De modo geral, né, o colesterol em pessoas de baixo risco, o LDL colesterol, tem que ficar abaixo de 100. Tá? A novidade é que nesse grupo de risco extremo, a meta do LDL colesterol é abaixo de 40. Nossa. Então é muito baixo. E isso é possível hoje em dia porque nós temos, além das medicações tradicionalmente utilizadas para baixar o colesterol, as estatinas, a gente tem anticorpos monoclonais, a gente tem novos medicamentos via oral que são muito potentes e, mais importante que isso, eles potencializam o efeito do outro. Então, hoje em dia, né, é possível a gente realmente atingir essa meta de um LDL colesterol menor do que 40. Também é importante ressaltar que a estratificação de risco cardiovascular, ou seja, a gente, num paciente de consultório que vem para fazer uma avaliação, essa estratificação de risco envolve múltiplos fatores, desde a história clínica até da constatação desse paciente ter fatores de risco, se ele fuma, se tem pressão alta, e se tem história na família precoce também, que é outra coisa importante, e também de vários exames laboratoriais. Não só o LDL colesterol, mas outras partículas de gordura também têm importância e podem nos ajudar a substratificar o risco desses pacientes. E aí entram a apolipoproteína B, aí entra o colesterol não HDL, o HDL é o colesterol protetor. Então, nesse colesterol não HDL entram todas as outras partículas que têm potencial aterogênico e também uma partícula relativamente nova, que não é tão nova assim, mas que tem uma recomendação agora de ser medida, né, pelo menos uma vez na vida nos pacientes que estão fazendo uma estratificação de risco, que é a lipoproteína A pequeno, LPA. Tá? Essa é uma lipoproteína que é determinada geneticamente, ela não tem influência do estilo de vida e nem é afetada por medicações até o momento, mas ela é um indicador genético do risco cardiovascular de um determinado indivíduo. Sim. Então, essa miríade de medidas laboratoriais são importantes. Vale lembrar também outros marcadores de inflamação, como, por exemplo, a proteína C reativa, né? E exames de imagem que eventualmente nos ajudam a decidir se a gente deve tratar o colesterol desse paciente, se não deve, e mais importante, quão intenso tem que ser esse tratamento. E aí entram a ecografia de carótida e a medição do score de cálcio das artérias coronárias. Então, isso tudo é importante porque se a gente pegar dois pacientes, mesmo nível de LDL colesterol, 120, dependendo do resultado dos outros exames, dependendo da presença ou não de fator de risco nesse paciente e dependendo ou não da presença de alguns indicadores iniciais de aterosclerose, pode ser que um deles a gente tenha que tratar e tratar agressivamente o LDL colesterol e pode ser que no outro a gente recomende apenas mudanças de estilo de vida. Cuidados com a dieta, emagrecer, fazer atividade física e voltar a reavaliar o nível do LDL mais tardiamente. Então, não é um valor isoladamente do LDL colesterol que vai nos dizer que esse paciente tem alto risco ou tem baixo risco. É um conjunto de fatores que tem que ser analisado individualmente para a gente poder dizer, não, para a Vanessa o risco dela é tal, é alto, baixo, muito alto, e ela tem que tratar o colesterol ou não tem que tratar o colesterol com remédio, e a intensidade desse tratamento também vai depender dessa estratificação de risco. E em relação à idade, mudou alguma coisa para se iniciar, para se fazer um exame ou iniciar algum tipo de tratamento? Então, a aterosclerose, que é o depósito de gordura na parede das artérias, é importante a gente ressaltar que ela não começa na idade adulta, ela começa na infância. E é um processo que se desenvolve ao longo dos anos. Então, a recomendação hoje em dia, existe recomendação formal hoje em dia, da gente medir o colesterol em crianças e em adolescentes também. Então, a recomendação geral é que entre os 9 e 11 anos de idade, essa criança tem o seu perfil lipídico determinado
e o adolescente com idade entre 17 e 21 anos também. Isso por quê? Porque a gente está vendo, primeiro, que essas doenças cardiovasculares, infarto e AVC, estão acometendo cada vez mais pacientes mais jovens. E, em segundo lugar, porque a aterosclerose, ou seja, esse depósito de placas de gordura nas artérias, começa na infância. Então, eventualmente, dependendo, de novo, do perfil de risco dessa criança, se tem histórico na família e dos níveis de colesterol dessa criança, pode ser que ela necessite tratamento mesmo com uma idade de 9 anos. Então, esse entendimento de que a aterosclerose é uma doença evolutiva que começa muito cedo é muito importante para a gente poder evitar problemas lá na frente com a detecção precoce de níveis não saudáveis, vamos dizer assim, dessas gorduras no sangue. Em questão assim, quando é detectado, normalmente os pacientes já iniciam o uso de alguma medicação, de alguma estatina, ou ainda em alguns pacientes pode-se tentar fazer uma mudança de estilo de vida? Depende, de novo, do nível do LDL colesterol e da presença ou não de outros fatores de risco. Se a pessoa, por exemplo, um exemplo hipotético, ela tem 40 anos, não fuma, se exercita regularmente, não tem histórico na família, mede um LDL colesterol de 120. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer, não tem pressão alta, não tem outros fatores de risco, o score de cálcio dele é dentro da média para a faixa etária. Então, a primeira conduta a ser tomada nesse paciente é revisar a dieta, né, fazer uma dieta mais equilibrada, intensificar a atividade física e reavaliá-lo após alguns meses. Por quê? Porque esse paciente tem um baixo risco de eventos cardiovasculares. Então, nesse grupo de pacientes, a primeira atitude é tentar mudar o estilo de vida, que às vezes são pequenas coisas que o paciente nem se dá conta. Agora, se o paciente tem os mesmos 120 de LDL colesterol e, através dessa estratificação de risco, ele é classificado como um paciente de risco intermediário, aí muda completamente. Esse paciente ele vai ter que fazer alterações no estilo de vida também, mas certamente nós vamos começar a dar uma estatina para ele. Tá, eu vou fazer uma pergunta para a gente ver pessoas fazendo diversos tipos de dieta ou falando, isso pode comer, isso não pode comer. Mudou alguma coisa em relação ao consumo de ovos? Faz mal ou não faz a gordura da gema? Existe alguma recomendação quanto a isso? Ou é mais a questão do mito? ovo já foi desmistificada há algum tempo atrás, né? O que é mais não salutar são as gorduras trans que a gente encontra nos alimentos processados e ultraprocessados, né? O consumo de gordura animal, desde que parte de uma dieta equilibrada, não tem nenhum problema. E o ovo, que alguns anos atrás foi considerado um grande vilão, não é mais. Não é mais, tá? Então, assim, o que eu costumo dizer é que não existe uma fórmula mágica. O importante é a pessoa ter uma dieta balanceada, em que tenha gordura de origem animal, baixa em carboidrato, que talvez o carboidrato em excesso seja um vilão até maior do que, por exemplo, carne vermelha, porque ele leva à resistência à insulina, à obesidade central e aumenta o nível de triglicerídeos também. Então, é parte de um conjunto, né? A pessoa não precisa virar vegetariana de uma hora para outra. Uma dieta equilibrada, com um controle do peso e atividade física regular, normalmente é suficiente para a gente evitar problemas, desde que a gente não tenha indicação para tomar remédio. Uma outra pergunta. Normalmente, quando o que se observa, o que eu vejo muito, que o primeiro medicamento que é utilizado nesse controle são as estatinas. Sim. Mas pode acontecer da estatina não ser suficiente e ter que entrar com outros medicamentos também associados? Sim, existe isso, né? As estatinas é uma classe de medicamentos que age sobre o colesterol, especificamente baixando o LDL colesterol. Além disso, ela tem efeitos anti-inflamatórios, né? E fazem com que as placas fiquem mais estáveis, mais fibróticas e menos propensas a rupturas, que é o que causa os infartos e os AVCs. E existem estatinas de diversas potências diferentes. Então, dependendo do nível do colesterol, do LDL, a gente já começa com uma dose baixa, média ou alta de estatina. Se a gente não alcança a meta
desejada naquele paciente, é possível acrescentar outras medicações, como o ezetimibe, como o ácido bempedóico, e temos também medicações injetáveis que se fazem de forma subcutânea a cada 2 semanas, que são anticorpos monoclonais que baixam o LDL e colesterol, também podem ajudar. Então, a gente pode usar desde a estatina isoladamente, estatina mais ezetimibe, estatina mais ácido bempedóico e, às vezes, em casos mais raros, é necessário acrescentar a esse combo também as medicações injetáveis. Mas tudo vai depender de cada paciente, né, da sua tolerância às medicações e também do quanto que esse paciente está nos ajudando fazendo as mudanças de estilo de vida. Sim. Eu vou te fazer umas perguntas assim para tentar tirar alguns mitos, tá? Certo. Porque a gente sempre ouve falar, né? Agora mudou digamos, o nível do colesterol. E se o colesterol tiver muito baixo, ele faz mal? Não. Não existe nenhuma evidência de que níveis baixos de colesterol causem algum tipo de problema. Tá? E tanto que a recomendação já há algum tempo é quanto mais baixo o LDL colesterol, melhor. E é exatamente por causa disso que tem uma classe de pacientes hoje em dia, que é o de risco extremo, em que a meta é um LDL colesterol abaixo de 40. E com essas novas medicações, frequentemente a gente consegue atingir níveis baixos. Então, essa história de que o colesterol baixo causa problemas é um mito. É um mito. Tá? E uma outra coisa, não sei se acaba que, ao longo dos anos, né, as coisas acabam, as notícias sendo mais divulgadas na grande mídia. As pessoas estão infartando mais jovens mesmo? Sim, a gente tem visto isso cada vez mais, né? Pessoas de 30 e poucos anos com quadro de infarto, né? E infarto não causado, por exemplo, por consumo de drogas, que é uma causa importante de infarto em pessoas jovens, mas infarto causado por placas de gordura nas coronárias, né? Pelo processo da aterosclerose. Então, isso tem acontecido cada vez mais frequentemente. A gente, nos consultórios e mesmo nos laboratórios de hemodinâmica, onde a gente faz cateterismo e trata pacientes com infarto agudo em evolução, a gente tem, infelizmente, visto pessoas mais jovens, inclusive mulheres jovens, infartando. Então, a mensagem que essa constatação nos passa é que a nossa vida moderna ela é muito insalubre e por isso que a gente tem que ter muita atenção com os fatores de risco, com o controle da dieta, com a atividade física, em não fumar, não usar vape, nada disto, certo? E tentar manejar o estresse da maneira mais melhor possível, que for possível, né? Dentro da vida de cada um. E é exatamente por causa disso que cada vez mais se preconiza que a gente meça colesterol em crianças, que a gente meça a pressão arterial e os níveis de colesterol também em adultos jovens, por volta dos 20 anos, tudo isso para a gente poder detectar precocemente quem tem um perfil lipídico desfavorável e poder intervir a tempo de prevenir uma doença que vai se manifestar daqui a 10, 15 anos. Mas a prevenção começa lá atrás, né? Quando a pessoa infarta, bom, a prevenção já foi por água abaixo. Nós temos uma doença estabelecida com as sequelas que eventualmente o infarto pode deixar. Então, o nosso desafio, né, e a razão pela qual essas diretrizes enfatizam muito essa questão do screening precoce, né, da avaliação precoce, é para justamente a gente reduzir a incidência de infartos e AVCs e reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares, que mesmo no nosso Brasil, que é um país em desenvolvimento, é em torno de 30%. É muita coisa, É né? muita coisa. E eu acho muito interessante, né? O Dr. Gilberto já esteve conosco em outras oportunidades. É uma frase que o senhor sempre falou, eu acho, conheça seus números, né? É Exatamente. importante. É muito importante. Porque a base da prevenção é essa. A gente sabia a nossa pressão arterial, nosso nível de colesterol, de glicose, o peso em relação à altura, o índice de massa corporal. Então, tudo isso é importante. Porque a gente, às vezes, pode se dar conta de que a gente não está tendo um estilo de vida saudável e sempre é hora, sempre é tempo da gente modificar. E agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Não sei se já aconteceu na sua prática clínica, mas às vezes acontece do paciente estar tomando aquela medicação, se sentir que estar bem e parou a medicação ou fez um exame, não, tá tudo bem, nem preciso ir lá no doutor, eu vou parar aqui o medicamento. Isso acontece? Existe, infelizmente, existe. Embora a gente explique, né, que o colesterol, assim como a pressão arterial,
A gente não cura, a gente trata, a gente controla. Não é infrequente que pacientes olhem o exame, meu colesterol está ótimo, vou parar de tomar. Ou está usando há alguns anos o remédio para o colesterol e aí decide, não, vou dar um tempo, de repente vou dar uma pausa porque remédio não é bom e tal. Infelizmente acontece. Então a gente tem que enfatizar que isso é um tratamento constante. Se a gente parar de tomar o remédio para o colesterol vai subir, né? Então não adianta. E o segredo da prevenção de eventos lá na frente é o uso contínuo de medicação e a modificação, né, constante e perene dos hábitos de vida para a gente reduzir o risco de ter problemas lá na frente. E para o senhor, qual seria a melhor atitude a ser tomada para as pessoas cuidarem do seu colesterol? Atividade física, cuidados com a dieta, não fumar. O fumo, infelizmente, ainda é utilizado por uma parte significativa da nossa população, especialmente pessoas jovens têm uma tendência a fumar mais hoje em dia. E tentar, desde sempre, né? Isso não é uma coisa que a gente vai começar a pensar quando a gente tiver 50 anos de idade. A gente tem que, desde o início, e isso é papel dos pais também, educar os nossos filhos a terem um estilo de vida saudável. A gente vê, hoje em dia, crianças obesas, obesidade infantil é um problema importante no nosso meio, né? Então, tudo isso começa em casa. Os pais têm que se dar conta que a prevenção e a longevidade dos filhos está na dependência de atitudes que eles vão tomar lá na infância dos seus filhos, e não uma atitude que os filhos vão ter que tomar mais adiante. Então, estilo de vida saudável, né? Controlar a dieta, não consumir calorias em excesso, carboidrato, produtos processados, isso é fundamental, e atividade física também. É importante a gente ressaltar, isso é um combo. Alimentação e atividade física. É assim que a gente controla o nosso peso, é assim que a gente controla a glicose e também que a gente reduz o risco de o colesterol aumentar. Aquelas, digamos, o básico bem feito. É o básico bem feito, né? Mas que às vezes as pessoas têm dificuldade de mudar o seu estilo de vida e aí começam a se valer de medicações para substituir coisas que elas deveriam fazer. E aquela coisa, claro, quanto menor a dose do medicamento que a gente precisa utilizar para atingir a meta do colesterol, melhor. E isso pode ser potencializado pela dieta e pela atividade física. Como o senhor comentou anteriormente, né? Infelizmente, o estilo de vida hoje da população acaba levando para um caminho que não é um caminho tão saudável, mas é importante retomar esses velhos hábitos, dormir cedo, se alimentar bem, fazer atividade física, controlar o estresse, não fumar, tudo tem fazer um o caminho, básico, né? O básico. E nós estamos já chegando no finalzinho, mas eu queria lhe perguntar, qual o maior erro que você vê que os pacientes fazem hoje no controle do colesterol, dos seus pacientes ainda, mesmo com todas as orientações? Eu acho que é a questão da suspensão da medicação, né? Às vezes os pacientes começam a olhar na internet, porque as estatinas podem causar problema nos músculos, então assim, qualquer dor muscular que a pessoa tem, ela já vai lá e suspende. E chega no consultório e diz, eu não posso tomar porque começou a me doer a perna, começou a me doer o braço. Então, a internet, né, e o excesso de informação, às vezes jogam contra a gente. Sim. Por quê? Porque informações não filtradas acabam sendo assimiladas pelos pacientes e eles acabam tomando decisões que afetam a sua própria vida sem consultar com o seu médico. Então, é importante, o Dr. Google eu sei que é uma realidade, mas é importante as pessoas terem muito cuidado ao analisar e ao assumir como verdadeiras informações que às vezes estão circulando e que são incorretas ou que não representam o que está acontecendo com esse paciente. Então, essa questão da dor muscular é muito importante porque se der um Google em uso de estatina, vai aparecer lá, né? Que tem casos raríssimos de mialgia importante e de destruição da musculatura. Mas são casos raríssimos. As estatinas mais modernas têm um risco infinitamente menor disso acontecer, mas é aquela coisa, ele começou a doer alguma coisa e ele toma estatina até prova em contrária a culpada é a estatina. E na maioria dos casos não é verdade.
Então é sempre bom ter a orientação do seu médico, qualquer dúvida, né? Marque uma consulta, entre em contato. Exatamente. Não faça nenhuma alteração do que lhe foi prescrito, né? Exatamente, porque o médico tem todo um treinamento e uma experiência para poder dar a melhor orientação. É a mesma coisa que eu queria agora dar opinião sobre construção de prédio. Não é a minha área, sim, então eu vou me ater ao que eu domino, né? Então, isso é importante. As pessoas leigas consultarem informações médicas na internet causa mais confusão e condutas inadequadas do que ajuda esses pacientes. Bom, vou agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui conosco, acho que foi extremamente esclarecedor. Também quem quiser saber um pouquinho mais, o doutor tem as suas redes sociais, né? Exatamente. E não sei se queres deixar, que eu até tem vou o site www.gilbertonunes.com.br, que lá tem informações sobre uma série de doenças cardiovasculares, sobre procedimentos por catéter, que é a minha área de especialização, e também nas redes sociais, no Facebook, Instagram, também existem colocações que eu ponho periodicamente sobre como prevenir doenças cardiovasculares, pontos importantes sobre pressão arterial, colesterol, etc. Então tá, muito obrigada. Então, doutor, nós vamos ficando por aqui, lembrando que sempre o nosso programa inédito é aos domingos às 20h30. Nós vamos ficando hoje, então, finalizando o nosso assunto. Até o próximo domingo. Tchau!